Fala, galera! A gente vai falar sobre ecologia e aí a gente vai falar, na verdade, sobre tudo, né? A gente vai fazer uma revisão aí bem compacta sobre tudo que se refere à ecologia. A gente vai começar falando sobre matéria e energia nos ecossistemas, falar sobre nichos ecológicos, falar sobre cadeia e teia alimentar. A gente vai falar também sobre questões de produtividade e sucessão ecológica. Na sequência, a gente vai falar sobre ciclos biogeoquímicos, relações ecológicas e, para fechar, a gente vai falar sobre poluição, né? Que aí, nesse caso, pegaria a parte tanto de poluição da água, do solo, quanto poluição do ar. Tranquilo? A gente vai começar, então, falando um pouquinho sobre os níveis de organização. Começar do básico mesmo, para poder a gente chegar lá ao final de toda a ecologia. Quando a gente fala em níveis de organização, esses termos eles se repetem várias vezes, não só em ecologia, mas em outros momentos também que a gente está estudando a parte de biologia, né? A gente vai observar, por exemplo, que desde a primeira aula a gente começa estudando níveis de organização. A gente vai estudar a célula, a gente vai estudar os tecidos, a gente vai estudar os órgãos, né, os sistemas e assim por diante. Aqui, como a gente está trabalhando com ecologia, eu já pulei essa parte, e aí estou trabalhando com o indivíduo, né? Antes disso, a gente já veio estudando nas aulas anteriores, e aí agora a gente vai pegar e entender como esse ser vivo ele se comporta no ambiente onde ele vive. Se você pegar vários indivíduos de mesma espécie vivendo numa determinada área, num determinado local, você tem a definição do que a gente chama de população. Então, população é um conjunto de indivíduos de mesma espécie que vão aí, nesse caso, viver em uma determinada área, uma determinada região. Se você pegar indivíduos de espécies diferentes vivendo numa determinada área, a gente já tem o conceito de comunidade, que vai se aproximando muito mais do que a ecologia trabalha, né? Porque quando a gente fala de ecologia, a gente não está estudando somente aquele indivíduo ou somente aquela população. A gente estuda a interação desses indivíduos também com os outros organismos que vivem nesse mesmo meio. Então, a gente pega aí o conceito de comunidade. Quando a gente está trabalhando com populações ou comunidades, a gente está trabalhando com seres vivos. Na população, eu tenho indivíduos de mesma espécie convivendo numa determinada área. Na comunidade, eu tenho indivíduos de espécies diferentes convivendo numa determinada área. Mas a gente até então só está trabalhando com fatores bióticos, ou seja, seres vivos que eu estou considerando dentro desses conceitos de população e comunidade. Só que a gente tem que lembrar que os seres vivos, eles não vivem independente do ambiente onde eles se encontram. Na verdade, o ambiente onde eles se encontram define muitas vezes a capacidade não, qual organismo consegue ou não sobreviver nesse ambiente. A gente tem aí, nesse caso, diferentes condições ambientais que vão trazer diferentes pressões seletivas para esse meio. Por exemplo, diferentes temperaturas, umidade, diferentes pHs, diferentes salinidades. Isso tudo a gente considera como fatores abióticos. Esses fatores abióticos, eles estão presentes no meio, eles são fatores característicos do ambiente, e a gente vai observar, em condições normais, eles não vão se alterar, eles vão se mantendo constantes. E aí a gente vai observar que alguns organismos conseguem viver sob esses fatores abióticos, outros não conseguem sobreviver. Por isso que você tem essa diversidade, né? Você tem determinados locais onde você consegue identificar com facilidade quais são os vegetais, quais são os animais que conseguem viver tipicamente naquele local, porque os fatores abióticos, aí nesse caso, vão trazer uma possibilidade de você fazer essa análise. Por exemplo, se a gente pegar o ecossistema, ele é um conjunto de fatores bióticos, ou seja, os seres vivos que vivem nesse ecossistema, mais os fatores abióticos. Aí, nesse caso, entram questões como luminosidade, salinidade, pH. Tudo isso aí, nesse caso, os fatores físico-químicos são fatores considerados abióticos, né? Então, a gente tem aí, nesse caso, fatores abióticos como sendo os fatores físico-químicos que você encontra no meio. E os fatores bióticos são os seres vivos que você encontra nesse ambiente. Quando a gente trabalha com ecossistema, a gente está trabalhando com esses dois fatores, né? O abiótico, que pega aí, nesse caso, condições físico-químicas que o meio apresenta, e os fatores bióticos, que aí, nesse caso, pega os seres vivos que vivem nesse meio. Vou pegar um exemplo sobre um ecossistema. Manguezal. O manguezal é um ecossistema. Você tem ali condições físico-químicas específicas, né? E nesse caso, condições abióticas específicas,
e organismos que vivem também nesse meio, que são bem específicos, né? A gente tem aí, nesse caso, os seres vivos que vivem nesse meio. Aí entra a parte de fatores bióticos. Por exemplo, qualquer planta vive num ambiente de manguezal? Não. Por quê? Porque o manguezal é um ambiente que contém uma alta salinidade. Aí, nesse caso, já é um fator abiótico que vai caracterizar o manguezal. Segunda condição que a gente encontra aí nesse caso no manguezal é a baixa disponibilidade de oxigênio no solo do manguezal. Então, é um segundo fator também abiótico que a gente encontra nesse mesmo ecossistema. Aí, para poder sobreviver a essas condições, quais são as plantas que vivem nesse local? Plantas que têm capacidade de expelir esse sal que ela absorve em excesso desse solo. Essas plantas, né, do manguezal, são chamadas de mangue, elas são plantas adaptadas justamente para isso. Ela tem glândulas de sal e liberam esse excesso de sal nas suas folhas, tanto que o sal fica ali depositado muitas vezes nessa superfície da folha. E ela é uma planta que tem aí, nesse caso, raízes respiratórias, aquelas raízes que vão sair do solo para captar o oxigênio da atmosfera, já que o solo é lamacento, tem baixa disponibilidade de oxigênio por conta disso, a gente vai observar que essas plantas elas têm essas raízes respiratórias. Ou seja, essas plantas elas conseguem sobreviver nesses ecossistemas porque têm adaptações específicas para eles. E a gente vai reparando que cada ecossistema ou cada bioma que a gente vai estudando tem essas características. Por exemplo, a caatinga é um ambiente com altas temperaturas, com pouca disponibilidade de água, baixo índice pluviométrico. Então, aí nesse caso, a gente pega plantas que têm grande capacidade de armazenagem de água, então a gente tem parênquima aquífero bem desenvolvido. A gente tem plantas com, na maioria delas, com espinhos, que são adaptações para ambientes muito secos. A gente vai observar aí nesse caso que essas características desses vegetais que a gente encontra na caatinga são específicos para que ele possa sobreviver às condições que a caatinga oferece. As características abióticas desse meio vão fazer com que a gente tenha, aí, nesse caso, essa pressão seletiva, seleção de organismos com essas determinadas características. Já pega o cerrado. O cerrado já é um ambiente ainda com alta temperatura, mas a gente tem boa disponibilidade de água no subsolo. O solo da caatinga não tem água disponível, mas o solo do cerrado tem. Aí o que acontece? Se você pegar o cacto é uma planta com raízes pequenas, raízes curtas. Mas se você pegar uma planta da caatinga, a raiz é muito profunda. Inclusive, na caatinga, a biomassa desses vegetais é muito maior na parte das raízes do que na parte aérea desse vegetal, de tão desenvolvida que são essas raízes. Porque quanto mais profunda ela for, maior a chance de captação da água que fica nesse subsolo. Já no cerrado isso funciona, né? Já na caatinga isso não funciona, porque não importa o quão profunda vai ser essa raiz, não tem água disponível nesse subsolo. No cerrado, não. No cerrado tem água disponível no subsolo. Então, essas plantas já têm uma adaptação específica, que são raízes mais desenvolvidas. Então, a gente vai observando que os fatores abióticos que a gente encontra nesses meios, muitas vezes, define quais são os organismos que a gente encontra, quais são as adaptações que a gente vai observar para esses organismos que vivem em determinados ecossistemas. Isso é interessante de observar, porque interessa não só para a ecologia, mas interessa também para a parte evolutiva, né? Quando a gente fala em evolução, a gente está falando da pressão seletiva no meio. Então, as pressões como, por exemplo, a temperatura do meio, salinidade, disponibilidade de luz, tudo isso influencia na capacidade de sobrevivência ou não dos organismos naquele ambiente. Então, quando a gente está trabalhando com ecossistema, a gente está trabalhando com esse conjunto de fatores bióticos e fatores abióticos. O conjunto de ecossistemas vai formar a nossa biosfera, né? Aí, nesse caso, a parte que você tem no planeta é formada por diferentes ecossistemas. Quando a gente trabalha com ecologia, outro conceito também que é muito recorrente, não só em ecologia, mas também serve para evolução novamente, né? A gente trabalha com nicho ecológico. Na verdade, a gente fala muito de nicho ecológico e hábitat. Hábitat é o local onde você encontra essa espécie. Por exemplo, hábitat aquático, hábitat terrestre, aquático, desculpa, hábitat terrestre. Você pode encontrar dentro do hábitat terrestre. O organismo pode viver num ambiente de floresta, um ambiente desértico, né? Então você tem diferentes hábitats. Hábitat é o local onde você encontra. A gente tem o macro hábitat, por exemplo. Se eu chego e falo assim,
onde que eu encontro esse determinado inseto? Ah, numa floresta tropical. Aí, beleza, uma floresta tropical é um hábitat bem amplo, né? Bem abrangente. Você tem dentro de uma floresta tropical árvores, né, muito altas, então você tem desde o solo até a copa dessas árvores, você tem corpos hídricos, você tem rios, né, nessas regiões de florestas tropicais. Então, em que local eu encontro esse inseto? Ah, ele vive próximo aos rios dessas florestas tropicais. Então, eu já tenho aí, nesse caso, um hábitat mais específico, né? Não é mais um macro hábitat que a gente está analisando, a gente já está analisando ali um micro hábitat. Então, a ideia de macro é se eu chego para você e jogo, onde? Floresta. Pô, floresta é coisa pra caramba. Vive aonde na floresta? Se eu chegar para você e falar assim, olha, vai lá na Floresta da Tijuca e você vai ter que observar uma determinada espécie de mamífero. E aí eu falo para você, sei lá, vai observar um tatu. E aí você vai ser jogado lá no meio da floresta. Onde você vai achar? Qual é o hábitat que ele vai, é micro-hábitat, na verdade, né? Que ele vai aí, nesse caso, ocupar. Porque o macro, você sabe, é a floresta. Mas o micro-hábitat, onde normalmente eu encontro, né? Qual é o tipo de local dentro dessa floresta que é propício para encontrar essa espécie? Aí entra a ideia do micro-hábitat, é algo mais específico, mais pontual. Ali você vai, aí, nesse caso, de fato, encontrar aquela determinada espécie, por exemplo. Então, quando a gente tem o termo macro-hábitat, ele te dá a ideia ampla do local. E micro-hábitat é um local mais específico. Por exemplo, um determinado inseto vive numa floresta. Qual o microhábitat dele? Ele vive na copa das árvores. Então, beleza. Então, a gente vai aí, nesse caso, analisar a copa das árvores. Isso já seria uma ideia de microhábitat. A gente está como se fosse fragmentando o hábitat, né? A gente tem aí, nesse caso, dentro de um macrohábitat, vários microhábitats. Então, isso às vezes facilita na hora de estudar. No geral, a gente vê que hábitat entra aí como um conceito geral para vocês, né? Mas às vezes vem o termo macro ou micro hábitat, é só essa ideia de fragmentação, o total ou uma parte desse hábitat, tá? Mas é sempre o local onde você encontra essa espécie vivendo, encontra esses organismos vivendo. A ideia do nicho ecológico já é a ideia da interação que esses indivíduos têm com outros indivíduos no meio, sejam eles de espécies diferentes ou de mesma espécie, e a interação dele com o próprio meio. Por exemplo, se eu pego uma espécie, analiso essa espécie, a relação dela com outros indivíduos da mesma espécie, a relação dela com outros indivíduos de espécies diferentes, a relação dela com o meio em relação à captura do alimento, a relação dela com os fatores abióticos desse meio, como ela se alimenta, em que horário do dia ela se alimenta, qual é aí, nesse caso, o alimento preferencial dessa espécie, quantas vezes por ano ela se reproduz. Todos esses fatores que eu estou levantando, né, desde a interação até a forma que ela se reproduz, quantas vezes por ano se reproduz, em que horário do dia preferencialmente se alimenta, qual é o tipo de alimento preferencial, tudo isso faz parte de um conceito que a gente caracteriza como nicho ecológico. O nicho ecológico é um conceito que vai aí, nesse caso, mostrar a interação de um indivíduo com outros de mesma espécie, com outros de espécies diferentes e com o meio onde ele vive. Então, aí, nesse caso, entra o conceito de nicho ecológico. E aí, o importante é o seguinte: o nicho ecológico, quanto mais parecido ele for entre indivíduos de espécies diferentes, mais difícil para esses indivíduos viverem num mesmo hábitat. Então, vamos pensar, pegar uma mesma região, um mesmo hábitat, e você pegar duas espécies que têm nichos ecológicos muito semelhantes. Como assim? Elas se alimentam do mesmo tipo de alimento. Pega, por exemplo, duas aves que são insetívoras, que se alimentam de insetos. Elas se alimentam de inseto e elas se alimentam preferencialmente de insetos que vivem na copa das árvores. Então já começa a dar uma preocupação, né? Porque viver se alimentando de inseto, tudo bem. Pô, tem inseto pra caramba na floresta. Mas o fato delas viverem se alimentando de insetos e aí, nesse caso, se alimentando dos insetos que vivem na copa das árvores, faz com que você tenha semelhanças em relação à alimentação desses animais. Aí pega, por exemplo, essas duas aves, elas preferencialmente se alimentam no início da manhã. Pô, o que vai acontecer? Se elas estão vivendo no mesmo hábitat,
se elas estão tendo aí, nesse caso, uma alimentação semelhante, porque elas se alimentam de insetos. O local onde elas se alimentam, que é na copa das árvores, e o horário do dia que elas se alimentam é durante o início da manhã, existe uma sobreposição de nichos ecológicos. A forma como elas se alimentam, o horário que elas se alimentam, o local onde elas vão buscar esse alimento é muito semelhante entre essas espécies. E aí, essa sobreposição de nichos é algo complicado. Por quê? A sobreposição de nichos que a gente está falando, né, especificamente agora, seria uma briga por alimento. O fato delas estarem se alimentando da mesma coisa, no mesmo local, é, e em horários semelhantes ali, e horários iguais, na verdade, que eu coloquei para vocês, vai fazer com que elas disputem esse alimento. E aí existe uma relação ecológica, né? Quando você pega aí, nesse caso, indivíduos que disputam alimento, não importa se de mesma espécie ou de espécies diferentes, essa disputa seria uma competição. E competição, ela é uma relação ecológica que é uma relação que traz desvantagem para todos os indivíduos envolvidos. Muito mais para aquele indivíduo que perder a competição. Então, a gente vai observar que quanto maior a sobreposição de nichos, maior a taxa de competição entre esses indivíduos. Não vai ser bom para ninguém. Não vai ser bom para quem está ganhando essa competição ou para quem estiver perdendo essa competição. Porque mesmo para quem ganhou a competição, gastou energia para caramba para brigar por aquele alimento, para brigar por aquele espaço. Então, essa competição, quanto maior ela for, maior a chance desses indivíduos aí, de um desses indivíduos não conseguir sobreviver nesse território. Aí o que a gente geralmente vê? Quando você tem uma sobreposição de nichos muito grande, o que acontece é que você tem a disputa daquele território, aqueles indivíduos que são os mais fortes brigam por esse território e ficam com ele, e aqueles indivíduos que perdem a competição se deslocam para outros territórios em busca de alimento. E aí, nesse caso, a gente tem uma redução da taxa de competição nesse meio. É interessante que a gente entenda que o fato daquela espécie que perdeu a competição ter se deslocado, para ela é vantajoso. Porque ela não conseguiria sobreviver naquele mesmo local. Ela já perdeu a competição, ela não vai conseguir capturar aquele alimento, o território não é dela mais. Então, ela ou se desloca para outro local, ou ela corre um risco muito grande de morrer. E aí, se a gente pensar numa espécie, né, vivendo dessa forma, não tendo a capacidade de se deslocar, sair desse local para evitar essa competição, isso poderia até mesmo levar essas espécies à extinção. A gente vê que isso não acontece na natureza, porque, no geral, elas brigam por um território. Quem ganha o território fica nele, quem não ganha se desloca para outro território, e isso reduz a taxa de competição entre elas. É o princípio da exclusão competitiva ou o princípio de Gauss. Se elas permanecerem no mesmo local, a gente vai ver que aquela espécie que perdeu a competição, o número de indivíduos vai gradativamente diminuindo. A gente pode observar isso, na natureza é mais difícil, né? Porque realmente as espécies elas se deslocam para outros territórios. Mas a gente pode observar isso às vezes em laboratório. Se você fizer uma cultura em laboratório, tem um experimento que é com paramécio. Já apareceu em questão e tudo mais. Se você pegar uma cultura de paramécio em laboratório, faz essa cultura isolada. Aí, nesse caso, eu pego uma espécie de paramécio e faço uma cultura dele isolada. Ele cresce, cresce, cresce até chegar à capacidade de suporte do meio. Significa que ele vai chegar no limite que esse meio tem de recursos para ele poder crescer, a população dele poder crescer. E aí eu pego essa mesma população de paramécios, agora que eu, né, fiz isoladamente o experimento, eu pego essa população e coloco ela em contato com outra população de outra espécie de paramécio. Aí agora eu tenho uma cultura mista de paramécio. Aí o que a gente vai observar é o seguinte: o crescimento já não vai ser tão grande assim. Por quê? Porque está brigando por um território, está brigando por uma disponibilidade de recursos alimentares. Então, a taxa de crescimento da população já não vai ser tão grande assim. E se nessa competição, aquele paramécio que eu tinha feito uma cultura isolada não conseguir se dar bem, ele pode, aí, nesse caso, começar a ter uma queda no número de indivíduos da sua população por conta dessa taxa de competição muito grande. Como eu estou falando de uma cultura, é um ponto isolado, né? A gente tem aí, nesse caso, um recurso limitado de espaço, ele não tem para onde ir.
Aí eu mostro exatamente essa relação da sobreposição de nichos. Quanto maior a sobreposição de nichos, quando eu pego essa espécie de paramécia e coloco em contato com outras espécies, eu gero uma sobreposição de nichos. E isso gera uma competição entre esses indivíduos. Quem se der bem na competição vai ter a sua população aumentando, não tanto, né, quanto isoladamente a gente teria, porque competição é ruim para todo mundo, mas ela ganha. Então, ela vai, de uma certa forma, aumentar a população comparada à outra que está perdendo nessa competição. E aí, como o local está controlado, né? Aí, nesse caso, a gente vai observar que vai acabar uma realmente morrendo em relação à outra que está crescendo. Num ambiente natural, as espécies se deslocam, vão para outros territórios para poder, aí, nesse caso, ocupar outros territórios, diminuindo a taxa de competição. Outra possibilidade da gente ver a sobrevivência desses indivíduos é quando não existe essa sobreposição. Não existe, não, porque não existir é muito complicado, né? Quando a sobreposição é menor. Quando existe uma menor sobreposição de nichos. O mesmo exemplo que eu dei das espécies que são de aves que se alimentam de insetos. Se uma se alimentasse à noite, outra se alimentasse de manhã, você já não teria sobreposição de nichos. Elas poderiam se alimentar de insetos da copa das árvores, elas poderiam, aí nesse caso, viver no mesmo hábitat, mas se uma fosse diurna, outra fosse noturna, já não existiria sobreposição de nichos. E aí, com a redução da sobreposição de nichos, se reduz a taxa de competição e você pode ter a coexistência dessas espécies dentro de um mesmo território, porque não tem sobreposição. O grande problema aqui é se houver a sobreposição de nichos ecológicos. E a gente vai observar que, tendo essa sobreposição, a competição é muito grande. E aí, nesse caso, a gente vai observar o princípio da exclusão competitiva. Quanto maior a sobreposição, menor a chance de sobrevivência, porque a competição é muito alta entre esses indivíduos. Normalmente, o que a gente vê é uma população, aí nesse caso, uma espécie se deslocando para outro território na tentativa de sobreviver por conta dessa redução de competição que ela teria. Tranquilo? Tem alguns exemplos que são de indivíduos de mesma espécie, inclusive. Tem determinadas aves que os machos eles brigam por um território e ficam com o território para ele. E as fêmeas dessa mesma espécie precisam buscar alimento em outras regiões próximas a esse território, mas ela não fica no local onde o macho está ali se alimentando, vivendo, porque isso geraria uma sobreposição de nicho entre machos e fêmeas da mesma espécie. Então, eles têm também ali uma relação de competição entre machos e fêmeas, mesmo sendo da mesma espécie, e o fato da fêmea procurar outros territórios para se alimentar diminui a sobreposição de nichos. Tranquilo? Isso aqui serve também para a parte de evolução, né? Evolução também a gente fala sobre sobreposição de nichos, princípio da exclusão competitiva, maior ou menor competição, tendo ou não chance aí de você encontrar esses indivíduos vivendo no mesmo território. Isso aqui também se aplica lá na evolução. Vamos falar um pouquinho sobre cadeia e teias alimentares. Para a gente falar de cadeia e teia alimentar, a gente fala sobre a classificação desses indivíduos com relação à forma de nutrição que eles vão apresentar. A gente tem aí, nesse caso, os organismos que são autotróficos, que são os que produzem o próprio alimento, podem ser tanto fotossintéticos quanto quimiosintéticos. E a gente tem os organismos heterotróficos, que vão aí, nesse caso, buscar alimento no meio onde eles vivem. Toda base de cadeia ou teia alimentar tem um organismo autotrófico. Como geralmente a gente pega aí, nesse caso, ambientes onde você tem disponibilidade de luz, a gente coloca sempre os organismos fotossintéticos como exemplos, tá? Mas se a gente pegasse um exemplo de zonas abissais, a gente poderia aí, nesse caso, ter organismo quimiosintético como base da cadeia alimentar. Não importa, tá? Todo produtor é um organismo autotrófico, seja ele quimiosintético ou fotossintético. Então, a nossa base da cadeia alimentar aqui é um organismo produtor. E os organismos heterotróficos, eles são chamados de consumidores. O herbívoro é chamado de consumidor primário, ou consumidor de primeira ordem, né? Que a gente coloca aqui como C1 para representar o consumidor primário. Quem se alimenta do herbívoro? Aí, nesse caso, você tem um animal que é consumidor secundário. Se o herbívoro é consumidor primário, quem se alimenta dele é um consumidor secundário. E assim por diante, né? Consumidor terciário, quaternário e sucessivamente. A gente tem na teia alimentar a mesma ideia, tá? O capim aqui, ele seria o nosso produtor. Aí a gente vai montar essa teia alimentar. Eu vou começar pela cadeia e depois eu vou montar a nossa teia, tá?
Toda vez que a gente monta uma cadeia ou uma teia, a setinha vai de quem está servindo de alimento para quem está se alimentando. Então, o capim serve de alimento para o grilo, grilo serve de alimento para o sapo. Então, o capim é o nosso produtor, base da cadeia alimentar, serve de alimento para o grilo, que é o consumidor primário, que serve de alimento para o sapo, que é o consumidor secundário. O sapo é o topo da nossa cadeia alimentar aqui no exemplo que eu coloquei para vocês. A teia alimentar, ela já é mais complexa. Por quê? Numa cadeia, cada organismo ocupa um único nível trófico. O que é um nível trófico? Produtor, consumidor primário, consumidor secundário. Então, a gente tem o produtor é sempre o primeiro nível trófico, consumidor primário sempre o segundo nível trófico, consumidor terciário é o terceiro nível trófico, consumidor secundário, desculpa, é o terceiro nível trófico. Níveis tróficos são essas classificações, produtor, consumidor primário, consumidor secundário e assim por diante, tá? Quando você olha uma cadeia alimentar, cada organismo ocupa um único nível trófico. Cada nível trófico só vai ser ocupado também por um único organismo, ou seja, o produtor só tem o capim. O consumidor primário só tem o grilo. Consumidor secundário só tem o sapo. Então, a gente tem agora uma cadeia alimentar. Cada organismo ocupa apenas um nível trófico. E cada nível trófico foi ocupado apenas por um organismo. Na teia alimentar, a gente já tem uma relação mais complexa. Ela tenta, aí, nesse caso, demonstrar as relações que existem dentro de um ambiente natural, que não é uma relação tão direta assim como a gente está vendo numa cadeia. Isso aqui é uma representação mais simplificada dessas relações que a gente encontra no ambiente. Aí a gente entra com a teia alimentar. Aqui, o capim novamente está servindo de alimento para o grilo. O grilo pode servir de alimento para o sapo, né? Então, isso aqui não é novidade. Representei a nossa cadeia aqui dentro. Só que aí, aqui eu coloquei também uma ave. O grilo vai servir também de alimento para essa ave. Eu coloquei aqui também uma cobra. O sapo, ele pode servir de alimento para essa cobra. E coloquei um gavião. O gavião pode se alimentar do sapo, o gavião pode se alimentar da cobra, e eu vou colocar o gavião também se alimentando dessa ave, tá? Aí, nesse caso, você repara o seguinte: o capim entra como produtor, é o nosso primeiro nível trófico ali. O grilo é um consumidor primário, porque se alimenta do capim. O sapo continua sendo consumidor secundário, se alimentou do grilo, só que ele não é o único consumidor secundário. Tem alguém ocupando o mesmo nível trófico que ele. Quem é que também, além do sapo, se alimenta do grilo? A ave. Então, a gente vai aí, nesse caso, ter essa ave também como consumidora secundária. Ou seja, agora o mesmo nível trófico, que é o consumidor secundário, está sendo ocupado tanto pelo sapo quanto pela ave, né? Essa é a ideia da teia alimentar. A gente vai ter aí, nesse caso, a cobra se alimentando do sapo. O sapo era consumidor secundário, a cobra que se alimenta dele vai ser consumidora terciária. Tranquilo? O gavião, ele já vai entrar aí nesse caso, quando ele se alimentar do sapo ou se alimentar da ave, ele é consumidor terciário. E quando ele se alimentar, deixa eu arrumar 3 aqui. E quando ele se alimentar da cobra, a cobra era consumidora terciária. Então, aí nesse caso, quando o gavião se alimentar da cobra, ele vai ser considerado um consumidor quaternário. Tranquilo? Então, você tem o mesmo organismo ocupando diferentes níveis tróficos, o mesmo nível trófico sendo ocupado por diferentes organismos. Essa é a ideia de uma teia alimentar. Dentro da cadeia ou da teia alimentar, a gente trabalha sempre com fluxo de energia e ciclagem de matéria. O que é importante? A energia segue em fluxo. O produtor introduz a energia, matéria e energia, na verdade, nos ecossistemas, através do processo autotrófico que ele realiza, seja fotossíntese ou quimiossíntese. E essa matéria e energia ela vai sendo passada ao longo dos níveis tróficos. A diferença é o seguinte: quando a gente fala de energia, ela vai ser produzida lá na base da cadeia alimentar, pelo organismo autotrófico, e ela vai sendo passada a cada nível trófico. Cada nível trófico, o organismo vai consumir parte dessa energia para poder sobreviver, para realizar as suas atividades, e outra parte dessa energia acaba sendo perdida ao longo desses níveis tróficos. Então, a gente vai observar que de toda a energia assimilada ou produzida, né, só 10% dessa energia fica disponível para o próximo nível trófico. O próximo nível trófico, quando pega esses 10% de energia, ele vai usar uma parte, ele vai
perder outra parte, e o que fica disponível são os 10% dos 10% que ele assimilou, e assim por diante. Então, fluxo de energia, a tendência desse fluxo é ir caindo ao longo dos níveis tróficos. A energia é maior na base na base não, né? No início dessa cadeia ou teia alimentar, e a gente tem aí, nesse caso, uma redução da energia ao longo desses níveis tróficos. Então, todo topo de cadeia tem menos energia disponível do que a base dessa cadeia teria. Por isso que não é interessante cadeias alimentares, ou teias alimentares, tanto faz aí, né? Cadeias e teias muito longas. Porque quanto mais longo for, menos energia o topo dessa cadeia vai aí, nesse caso, ter disponível. A energia, ela não vai ser reciclada, ela vai ser produzida lá na base dessa cadeia ou teia alimentar, vai passando a cada nível trófico consome parte dessa energia, perde outra parte, e o que fica disponível para o próximo nível trófico são em torno de 10% do que aquele organismo tinha assimilado inicialmente. Então, o fluxo de energia, por isso que o termo é fluxo, né? Porque você tem uma entrada e saída de energia. Você não tem esse retorno da energia. A matéria já é reciclada. Você tem quem produza essa matéria, que são os organismos produtores, e você tem quem quebre essa matéria, decompondo essa matéria, que são os organismos decompositores. Os organismos decompositores, eles são organismos que vão aí, nesse caso, conseguir degradar material orgânico em inorgânico, tá? Toma cuidado, porque decompositor faz isso. Às vezes, a gente tem um termo, né, são os sapróbios. A gente tem aí, nesse caso, os organismos que são classificados como sapróbios, porque eles se alimentam de matéria morta. Mas não significa que eles são decompositores. Por exemplo, o urubu se alimenta de matéria morta. A minhoca se alimenta de matéria morta. Mas eles são decompositores? Não. Porque eles comem matéria orgânica e defecam. E então aquilo é matéria orgânica também. Tem fezes, tem urina, aquilo é material orgânico. O decompositor, ele é capaz de pegar material orgânico e degradar esse material, transformando em material inorgânico. Aí, nesse caso, ele também é um sapróbio, porque ele se alimenta de material morto, mas ele é um sapróbio decompositor, tá? Aí, nesse caso, ele entra... A gente nem fala que é sapróbio, né? A gente só fala que é decompositor, porque dá a entender que ele faz essa degradação da matéria orgânica, transformando isso em material inorgânico. Aí a gente vai ter o seguinte: quem são os organismos decompositores da natureza? Fungos e bactérias. Algumas espécies de fungos e algumas espécies de bactérias são, aí, nesse caso, considerados decompositores da natureza, fazendo, então, essa reciclagem da matéria orgânica. Toda a representação de cadeia ou teia alimentar tem que ter um produtor, que é quem introduz a matéria orgânica, e tem um decompositor, que é quem recicla essa matéria orgânica. Eu não coloquei representado aqui consumidor, desculpa, não coloquei representado aqui decompositor, nem na cadeia e nem na teia. Mas você tem, tá? Se eu tivesse que representar decompositores, por exemplo, aqui, o decompositor, a setinha teria que vir do capim para o decompositor, do grilo para o decompositor ou do sapo para o decompositor. Porque decompositor age em qualquer nível trófico, desde o produtor até o último consumidor, ele age sobre aquela matéria orgânica produzida, liberada por esses organismos. Então, a gente vai observar, se eu tivesse que colocar aqui um decompositor representado, eu colocaria o decompositor e a setinha apontando de todos os níveis tróficos em direção a esse decompositor. Mesma coisa na teia alimentar, né? Se eu quisesse, colocaria um decompositor ali e todos os níveis tróficos teria setinha voltada ali em direção a esses decompositores. O decompositor age em qualquer nível trófico, desde o produtor até o último consumidor da cadeia ou da teia alimentar. O importante é que ele faz essa reciclagem da matéria. Então, a gente tem dois organismos muito importantes dentro dessas cadeias e teias alimentares, que é quem introduz a matéria e a energia no ecossistema, que são os organismos autotróficos, que são chamados ali de produtores, né, dentro dessa classificação de níveis tróficos, e tem os decompositores, que vão fazer a reciclagem do material orgânico, produzindo material inorgânico a partir de orgânico. E aí os organismos autotróficos utilizam o material inorgânico e vão de novo fazer todo o processo de produção de matéria orgânica que vai ser introduzido ali naquela cadeia ou naquela teia alimentar. Então, a matéria é reciclada, enquanto a energia, ela vai, aí nesse caso, ser produzida na base dessa cadeia, mas vai sendo perdida ou consumida ao longo dos níveis tróficos. Tranquilo?
Uma forma da gente representar nessas relações ecológicas, né, seria através das cadeias ou teias alimentares, e uma outra forma de representar isso é através das pirâmides ecológicas. As pirâmides elas podem ser representadas por números, quantidade mesmo de indivíduos, desde o produtor até o último consumidor. Uma pirâmide de número, ela pode ser uma pirâmide tradicional, né, base larga e topo estreito, ou pode ser uma pirâmide invertida, né, base estreita, topo largo. Vai depender do que eu estou considerando. Se eu considerar, por exemplo, árvores que servem de alimento para insetos, que servem de alimento para micro-organismos, por exemplo, a gente poderia pensar numa pirâmide de número invertida. Não é um problema, tá? A pirâmide de número ela pode ser uma pirâmide tradicional, base larga, topo estreito, ou uma pirâmide invertida. Isso é possível, tá? Numa pirâmide de número. A pirâmide de biomassa, aí nesse caso vai levar em consideração a biomassa dos organismos em relação à área ocupada por esses indivíduos. Aí, nesse caso, a gente vai observar o seguinte: a pirâmide de biomassa, normalmente, ela é uma pirâmide base larga e topo estreito. Mas tem um exemplo, que é em ambientes aquáticos, em que a gente encontra a possibilidade dessa pirâmide de biomassa ser invertida. A representação da pirâmide de biomassa invertida, ela vai ser quando a gente encontra na base dessa pirâmide o fitoplâncton. E se alimentando do fitoplâncton, você tem o zooplâncton. Plâncton é todo organismo que fica sobrenadante, né? Vai sendo levado por correntezas. Se a gente usa o prefixo zooplâncton, a gente entende que a gente está falando de animais. Então, a gente está falando de larvas, por exemplo, de peixes, de crustáceos, seja lá o que for, que está ali sendo levado por correntezas. E se a gente usa o prefixo fito, a gente está dando a ideia de vegetal. Na verdade, da ideia de organismos fotossintéticos, né? Não é um vegetal, ali seriam as microalgas. Aí, nesse caso, o fitoplâncton seriam as microalgas. Qual que é a diferença aqui entre o fito e o zooplâncton, além de um, né, ser fotossintético e o outro heterotrófico? A taxa de reprodução. O fitoplâncton tem uma taxa de reprodução tão alta que, apesar da biomassa ser menor do que do zooplâncton, ele consegue se reproduzir com uma velocidade tão grande que ele consegue repor a biomassa perdida. Serviu de alimento para o zooplâncton, mas ele está se reproduzindo tão rápido que o que foi consumido pelo zooplâncton vai ser rapidamente reposto, porque a taxa de reprodução é muito alta, a velocidade de multiplicação desses fitoplânctons é muito alta. E isso sustenta uma pirâmide de biomassa invertida. Para conseguir sustentar essa pirâmide de biomassa invertida, só realmente encontrando organismos com uma taxa de reprodução tão alta quanto o fitoplâncton. E quem se alimenta dele, que é o zooplâncton, não tem uma velocidade de reprodução tão grande assim, né? Porque senão não faria sentido. Se todo mundo se reproduz rapidamente, acabou, não tem como manter essa pirâmide. Mas o fato do fitoplâncton se reproduzir com uma velocidade muito grande e repor muito rápido a biomassa perdida, quando ele serve de alimento para o zooplâncton, é um fator importante. E o fato do zooplâncton se reproduzir mais lentamente que o fitoplâncton também é um fator importante. Tanto que quando você encontra essas pirâmides de biomassa invertida, quem se alimenta do zooplâncton tem sempre uma biomassa menor, porque o zooplâncton não se reproduz rapidamente. Se aqui a biomassa fosse sempre crescendo, né, a gente teria uma cadeia que não se sustentaria. Então, a taxa de reprodução do fitoplâncton é rápida, então ele serve de alimento para o zooplâncton, mas ele se repõe muito rápido, a biomassa se repõe muito rápida. E o zooplâncton, ele, apesar de ter uma biomassa maior do que fitoplâncton, o fato dele se reproduzir mais lentamente não sobrecarrega a biomassa de fitoplâncton que a gente tem. Então, a única pirâmide invertida de biomassa que a gente encontra é realmente o exemplo que a gente tem do fitoplâncton e do zooplâncton. Aqui em cima seria qualquer peixe, tá? A gente teria aí qualquer peixe onde a biomassa teria que ser obrigatoriamente menor do que o zooplâncton, porque como aqui a taxa de reprodução deles é muito lenta, qualquer organismo com uma biomassa maior do que a dele se alimentando desse zooplâncton acabaria com a nossa pirâmide ecológica, né? Então, acima do zooplâncton, você vê que a biomassa já vai diminuindo novamente. Aqui é uma pirâmide invertida, um único exemplo que a gente encontra aí dentro dessa pirâmide de biomassa. Pirâmide de energia, vai considerar aí, nesse caso, a energia que você tem dentro de uma cadeia ou de uma teia alimentar que está sendo passada ao longo desses níveis tróficos. Aí, nesse caso, tem um detalhe.
como a energia, o fluxo é unidirecional, você tem ela sendo produzida na base do produtor e passada ao longo dos níveis tróficos e a energia vai sendo consumida ou perdida, a gente vai observar que a pirâmide de energia nunca é invertida. Então, como você tem um fluxo de energia que é unidirecional, a energia sempre vai ser maior na base e vai ser aí, nesse caso, menor no topo dessa pirâmide. Então, a pirâmide de energia, ela nunca vai ser uma pirâmide invertida, tá bom? Então, a gente tem aí pirâmide invertida, tranquilamente você encontraria pirâmide de número. Pirâmide de biomassa invertida, a gente encontra essa que representa ambientes aquáticos, né, que já tem uma certa restrição. E de energia, realmente você não vai encontrar aí, nesse caso, uma pirâmide de energia invertida, porque o fluxo de energia é unidirecional, não tem como você inverter uma pirâmide como essa, certo? Produtividade. Para falar de produtividade, eu vou usar um gráfico que vai aí, nesse caso, ajudar vocês a entenderem as relações de produtividade. Quando a gente fala de produtividade, a gente está falando aí, nesse caso, de quantidade de material produzido, né, ou assimilado pelos organismos, e o que fica disponível também para outros seres vivos. Então, olhando o gráfico, você tem quantidade de energia, e aí você tem o total assimilado de energia pelos vegetais. No processo fotossintético, ele vai garantir essa energia que ele está, nesse caso, assimilando. Tudo que ele assimilou, uma parte ele perde na respiração, e você tem aí, nesse caso, uma outra parcela que fica disponível para o próximo nível trófico, que seria o herbívoro, que seria o que a gente chama de consumidor primário. Então, a gente percebe o seguinte: o total assimilado pelos vegetais é a produtividade bruta desse vegetal. Como o vegetal é o primeiro nível trófico, a gente fala que é a produtividade primária bruta, o que tem ali, nesse caso, sendo assimilado por ele. O que está aí, nesse caso, sendo assimilado menos a perda, a gente vai ter, então, a produtividade líquida. Esse total que fica disponível para os herbívoros é o líquido, nesse caso, tudo que foi assimilado, descontando as perdas, que foi através da respiração, no caso dos vegetais. E aí, esse total disponível é o que a gente chama de produtividade líquida. Como a gente está falando do produtor, a gente tem aí, nesse caso, a produtividade primária líquida. Total disponível para os herbívoros, a gente vai observar aí, nesse caso, que nem tudo que ele ingere de alimento, ele assimila. O total assimilado por ele é o que a gente chama de produtividade secundária bruta, porque ele, nesse caso, é o segundo nível trófico. E você repara que do total disponível para os herbívoros, o que ele assimila é bem menor do que ficava disponível para ele. E tem um porquê. Os herbívoros, eles são animais que têm uma digestão muito difícil, porque eles estão se alimentando de celulose. E a celulose, ela não é de fácil digestão. Tudo bem, a gente sabe que esses herbívoros, eles têm micro-organismos que vivem de forma simbiótica dentro do intestino deles, ou dentro do seu estômago, se for um ruminante, mas ainda assim é difícil ter uma digestão tão eficiente para todo esse material que está sendo assimilado. Boa parte do material que está sendo aí, nesse caso, disponibilizado para o herbívoro, ele acaba sendo perdido nas fezes. Esse é um dos motivos desses animais comerem aí, nesse caso, o tempo todo, né? Porque eles acabam compensando essa perda que eles têm do nutriente ali disponível para eles através das fezes. O total assimilado por eles é aí, nesse caso, menor do que que estaria disponível inicialmente, porque uma boa parte ele perdeu através das fezes. O total assimilado a gente chama de produtividade secundária bruta, porque é o bruto do que ele assimilou. Desse bruto que ele assimilou, uma parte ele vai, aí, nesse caso, perder na respiração. Então, aí, nesse caso, a gente vai observar que ainda tem mais perda. Além das fezes, a gente ainda tem a perda na respiração, perda de energia aí na forma de calor. E aí você tem o total disponível para os carnívoros, que é o líquido, né? Aí, nesse caso, a produtividade secundária líquida, porque você pegou aí, nesse caso, o que sobrou e descontou todas as perdas, seja na forma de fezes, urina ou gasto que esse organismo vai apresentar também. Aí a gente vai observar que na produtividade secundária líquida, aquilo ali fica disponível para o próximo nível trófico, que é o terceiro nível trófico. Aí só repara nesse terceiro nível trófico, né, no gráficozinho que aparece aí do felino, o total que é perdido nas fezes, do que ele assimilou e que se perde nas fezes, é bem menor. Os carnívoros aí, nesse caso, eles têm uma digestão mais eficiente do material que eles ingerem do que os herbívoros tinham, né? Então, por isso que os carnívoros, geralmente,
consomem menos alimento ou levam até mais tempo no intervalo deles de alimentação do que um animal herbívoro. Enquanto o herbívoro fica lá o tempo todo, o carnívoro muitas vezes caça, se alimenta, pode ficar aí nesse caso alguns dias, até mesmo dependendo do gasto calórico dele, sem se alimentar, tá bom? Esse gráfico, ele representa aí nesse caso a produtividade que você encontra nos ecossistemas. Eu coloquei aqui para vocês em relação à produtividade primária líquida, né? A produtividade primária líquida, a gente tem aí nesse caso o cálculo sendo feito a partir da produtividade primária bruta, que nada mais é do que a taxa de fotossíntese. Porque se a gente está falando de produtividade primária, a gente está falando aí nesse caso de organismos de base de cadeia, né? Então aí nesse caso a gente pega o exemplo dos organismos fotossintéticos. A gente tem aí nesse caso na produtividade primária bruta, vamos pegar aqui, considerando um organismo fotossintético, isso aqui representa a taxa de fotossíntese para a gente. E a gente vai observar que, descontando a perda por respiração, a gente tem então a produtividade primária líquida. Como você tem sempre perdas, né, ao longo dos níveis tróficos, né, e isso a gente já sabe, porque a gente tem esse fluxo de energia diminuindo ao longo dos níveis tróficos, justamente por essas perdas que a gente vê. A gente vai observando que a energia disponível para os níveis tróficos mais para o final dessa cadeia ou da teia alimentar é sempre menor, tá bom? Dentro dessa primeira parte ainda, para a gente poder fechar, vamos falar de sucessão ecológica. Sucessão ecológica a gente tem dois tipos, né? A primária e a secundária. Quando a gente fala de primária, a gente está pegando um ambiente estéril. Então, a gente tem aí, nesse caso, um meio estéril, que passou por uma atividade vulcânica, por exemplo, né? Então, aí nesse caso, você começa a colonização do zero. Não existe nada ali naquele terreno ocupando aquela determinada região. Na sucessão secundária, você tem um ambiente que ele sofreu ação de desmatamento, de queimadas, né? E aí, nesse caso, perdeu a cobertura vegetal por ação humana. Não foi uma questão natural como uma atividade vulcânica, né? A atividade vulcânica, a lava do vulcão, tem temperaturas muito altas e isso vai causar essa esterilidade do ambiente, a esterilidade desse meio. Quando você tem uma sucessão secundária, a gente está falando de consequência gerada por uma queimada, por um desmatamento, pelo corte, né, da cobertura, remoção da cobertura vegetal através do corte. Então, na sucessão secundária, a gente vai aí, nesse caso, observar que a questão, quando fala dela, está falando de desmatamento, seja por queimada, seja por extração da cobertura vegetal de forma mecânica. Desmatamento aí, nesse caso, é um exemplo que a gente tem aí, nesse caso, que pode gerar essa sucessão secundária, queimadas. Pega, por exemplo, uma área desmatada, uma área queimada, ela não é uma área estéril, né? É uma área que ainda tem alguns organismos que conseguem sobreviver nessa região. Então, a colonização não é do zero. Se fosse do zero, a gente teria uma sucessão primária. Se tem algum organismo, se tem uma microbiota já existente, isso já faz com que a gente entenda que é uma sucessão secundária. Toda sucessão ecológica, ela começa com organismos que são importantes para o início dessa colonização. Vamos começar pensando pela sucessão primária, tá? Que é a colonização a partir do zero. A gente tem os organismos que são pioneiros nesses ambientes. E aí a gente vai observar que, por exemplo, líquens são organismos que são importantes para esse início da colonização numa sucessão primária, por exemplo. Porque num ambiente de sucessão primária, não tem nenhum tipo de colonização. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que não é qualquer organismo que vive ali, porque não tem grande disponibilidade de recursos alimentares. Então, quem é que consegue sobreviver? A gente tem organismos que são organismos que demandam poucos nutrientes, que demandam pouca energia para sobreviver, e aí eles conseguem sobreviver nessas condições mais difíceis, né? Para conseguir, aí, nesse caso, suportar essa condição. Então, a gente vai observar que os líquens, eles são organismos que sobrevivem bem nessa sucessão primária. Eles são organismos pioneiros, que a gente chama. São aqueles organismos que iniciam um processo de colonização numa sucessão primária. São organismos que são formados por uma associação entre fungos e
algas ou fungos e cianobactérias, né? São associações mutualísticas. Esses organismos, eles conseguem sobreviver nessas condições. O fato desses organismos colonizarem esse ambiente já vai aí, nesse caso, trazer uma certa oferta de alimento, já vai mudar o microclima da região, vai trazer uma certa alteração da umidade. E isso vai aí, nesse caso, começar a permitir a colonização desse meio por outros organismos. Aí a gente vai começar a observar pequenos organismos vegetais, como as briófitas, a gente vai começar a observar insetos, a gente vai começar a observar protozoários, bactérias, começando a colonizar esse ambiente. A gente está começando do zero. Então, ele é realmente, aí, nesse caso, muito mais difícil de começar uma colonização numa sucessão primária do que se a gente tivesse um desmatamento, tá? Aí, conforme essa sucessão primária vai avançando, a gente vai vendo a colonização desse ambiente por organismos um pouco mais complexos. Plantas de maior porte, você vai vendo uma colonização maior de diferentes organismos, né? Sejam eles animais, sejam eles protozoários, sejam eles bactérias, fungos, você vai vendo uma diversidade biológica muito maior. A biodiversidade vai aumentando ao longo dessas etapas da sucessão ecológica. Na sucessão secundária, a diferença é que você já tem um ambiente que não é estéril, né? Então a gente já vê que a colonização começa por organismos um pouco mais complexos, ou começam por gramíneas. É muito comum você ver ambiente desmatado, capim começar a crescer naquele ambiente. Então, aí, nesse caso, é um organismo que inicia o processo de colonização desse ambiente numa sucessão do tipo secundária. É mais fácil a colonização por esses organismos numa sucessão secundária, porque o ambiente não está partindo do zero, tá? Não importa se a sucessão é primária ou secundária, a gente tem 3 etapas da sucessão ecológica, que é a ésese, série e clímax. Vamos pegar os extremos, que é a ésese e o clímax. A gente pega o início da colonização e o final dessa colonização. Quando chega no clímax, é porque já chegou no estágio máximo de desenvolvimento daquela determinada região, daquele determinado ambiente que a gente está estudando. Não significa que acabou dali, morreu todo mundo. Não, ele se mantém, né, no clímax. Pode acontecer, como naturalmente acontece, né? Mas isso é um processo que leva aí milhões de anos para você observar esse ciclo se completando. Então, esquece. Para a gente aqui, entenda que chegou no clímax, se mantém nesse clímax, tá? Até a segunda ordem está lá se mantendo nesse clímax. Quando a gente pensa nessas etapas da sucessão ecológica, eu coloquei aqui alguns eventos da sucessão ecológica. Então, a gente vai pensar desde o início dessas etapas até a etapa final, que é o clímax, tá? Não importa se a sucessão é primária ou secundária, esses eventos acontecem ao longo dessa sucessão ecológica. A biomassa, durante a sucessão ecológica, a tendência dessa biomassa é cada vez mais aumentar. Porque como você está aumentando o número de nichos ecológicos, aumentando a complexidade desses ecossistemas, você vai aí, nesse caso, observando cada vez mais uma ocupação desses territórios. Então, a tendência da biomassa é aumentar ao longo da sucessão ecológica. A biodiversidade aumenta, você tem mais nichos ecológicos, você tem maior oferta de recursos, e isso favorece aí, nesse caso, um aumento da biodiversidade. As comunidades, ao longo das etapas da sucessão ecológica, vão ficando cada vez mais estáveis. No início da sucessão ecológica, a gente observa que a mudança da paisagem é muito rápida. Tudo muda com uma rapidez muito grande. Aí, quando você chega no clímax, aquela paisagem se mantém. E aí ela se torna, inclusive, uma paisagem característica daquela região. E aí a gente entende que a estabilidade dessas comunidades é maior quando você tem etapas mais avançadas da sucessão ecológica. Por exemplo, se a gente pegar uma área desmatada, pegou uma área desmatada, começou aí, nesse caso, crescer gramínea, capim pra caramba, aí você vai naquela mesma região daqui a 8, 10 meses, você já vai ver outras árvores crescendo, outras plantas crescendo, árvores de maior porte. Se você chega lá daqui a 3 anos, você não reconhece aquilo como aquela região que foi desmatada, porque você já tem uma ocupação muito grande daquele terreno, você já teve uma recuperação daquele território. Então, aí, nesse caso, a gente vai observando que o início dessa sucessão, a mudança na paisagem é muito grande, e aí a estabilidade é menor, né, dessas comunidades, dessas interações que você tem, mas conforme você vai avançando nessas etapas de sucessão, quando você vai se aproximando do clímax, a gente vai vendo que a estabilidade é cada vez maior. Por exemplo, quando a gente trabalha
os biomas, cada bioma que a gente estuda é uma comunidade clímax. E aí, se eu perguntar para você a característica de cada um desses biomas, você é capaz de me dar pelo menos uma característica de cada um desses biomas. Por que, que ele é característico? Por que, que você pode caracterizar daquela forma? Por que, que você tem a certeza que aquilo não vai ficar mudando o tempo todo? Porque uma comunidade clímax tem uma estabilidade muito grande das suas comunidades. Então, aquela paisagem aí, nesse caso, não vai mudar com tanta frequência, tá bom? De uma forma geral, obviamente. Produtividade líquida, a tendência da produtividade líquida, gente, é diminuir. O que, que acontece? A produtividade bruta ao longo dos eventos da sucessão ecológica aumenta, mas também aumenta a respiração. Então, se a taxa de respiração e a produtividade bruta aumentam, e a tendência dessa produtividade bruta e da respiração é de se igualar, a gente vai observando que ao longo das etapas da sucessão ecológica, a produtividade líquida diminui. O que, que acontece? Teoricamente, a gente fala que a produtividade bruta se iguala à respiração na etapa do clímax, né? Que é quando você chega ali no estágio de clímax, que é a última etapa da sucessão ecológica. Mas isso é teórico, tá? Na prática, não vai igualar esses valores de produtividade bruta e de respiração. Então, o que, que a gente fala? Que a tendência é que a produtividade bruta se iguale à da respiração. E com essa tendência, a gente vai observar que a produtividade líquida ela vai reduzindo. E toma cuidado com isso, porque normalmente quando se pergunta é o que acontece com a produtividade ao longo das etapas da sucessão ecológica, tá? Ao longo das etapas da sucessão ecológica, a produtividade líquida diminui. Inclusive, tem uma questão da UERJ, foi uma questão discursiva, mas enfim, era uma questão que perguntava o que, que acontecia com a produtividade líquida ao longo das etapas da sucessão ecológica. Na cabeça de vocês, bate na hora a vontade de chegar, pô, zero, porque a produtividade bruta e respiração vão igualar. Então, a produtividade líquida é zero. Não, a produtividade líquida ao longo das etapas da sucessão ecológica, ela vai diminuir. Se ela vai chegar a zero ou não, não sei. A questão teria que me dar mais dados do que aquilo para eu poder fazer essa afirmação, porque ela é uma afirmação muito certeira, né? Então eu tenho que ter um dado certo ali para falar, olha, vai zerar. Se ele me der essa taxa de produtividade bruta, ele me der essa taxa de respiração, eu poderia ver se iguala ou não. Se igualarem, a produtividade líquida seria zero, né? Agora, se não igualar, eu tenho só como dizer, aí, se eu não tenho dados para mostrar que iguala, eu tenho só como dizer que a produtividade líquida diminui. Então, toma muito cuidado com isso, porque muitas vezes a questão ela está te perguntando o que acontece ao longo dos eventos. E aí, o que acontece ao longo dos eventos é uma redução da produtividade líquida que a gente vai observar nessas etapas da sucessão ecológica. Tranquilo? Acho que fecha aí a ideia principal, né, de sucessão ecológica. Tomem cuidado com relação a esses eventos que acontecem na sucessão. Entendam sempre que no início das etapas de sucessão ecológica, esses ecossistemas eles são mais instáveis, eles mudam rapidamente, eles não têm tanta estabilidade. As espécies que vivem nessas etapas iniciais da sucessão ecológica são espécies que se reproduzem rapidamente, até porque a instabilidade desses ecossistemas ainda é muito grande, né? Então, o fato delas se reproduzirem rapidamente aumenta a chance de sobrevivência naquele meio. A gente vai ver que a instabilidade é muito grande no início. Mas próximo ao clímax, né? A gente não precisa ser só no clímax, mas se aproximando do clímax, e no clímax, a gente vai observar uma estabilidade muito maior nesses ecossistemas, né? Então a gente pega aí espécies mais complexas, espécies que muitas vezes não se reproduzem tantas vezes ao longo da vida delas, que tem aí, nesse caso, às vezes um ciclo de vida muito longo, né? E um período reprodutivo também muito longo, para elas tá tudo tranquilo, né? Porque elas já estão numa comunidade mais estável. Tranquilo? Vou sair para vocês pegarem aí esse resumão inicial, para a gente poder falar sobre ciclos biogeoquímicos, tá bom?